E para falar mais sobre os riscos do AVC, recebemos no estúdio o cardiologista Tiago Machado Lima. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo, Tiago. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Viu? E para a gente também receber você. Muito bacana. As doenças mentais, podemos dizer ansiedade, estresse, estão diretamente ligadas também a essa tendência de aparecer um AVC? Muito ligadas, não só com AVC, mas com todas as doenças cardiovasculares de uma maneira geral, né? Infarto também tem uma associação muito grande, né? Em tese, a gente tem um aumento da prevalência das doenças cardiovasculares, mas em indivíduos mais velhos, né? A partir de 50 anos, a prevalência é maior, são mais comuns nessa faixa etária. Mas em pacientes mais jovens, com certeza, o transtorno mental, aí sim, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, vai ter uma relação direta. Nem sempre como uma causa específica, né? Mas com certeza tem alguma associação, no mínimo secundária, com esses aumentos de tendências de doenças cardiovasculares, né? No seu consultório tem muito paciente que relata esses casos de ansiedade também e que tem esse diagnóstico? Muito frequente, muito frequente. Na verdade, as doenças cardiovasculares têm uma prevalência muito grande, né? E o AVC especificamente, né, que é o nosso tema de hoje, é uma doença que tem um papel muito importante na sociedade, tanto em relação à mortalidade como em relação à morbidade, né? Então, com certeza, essa relação com o estresse e a ansiedade tem uma associação sim com doenças cardiovasculares, né? E por que é tão importante a gente discutir sobre isso? Porque as doenças cardiovasculares e o AVC, em tese, tem um altíssimo nível de mortalidade, né? Dados da OMS mostram que por ano 15 milhões de pessoas têm AVC no mundo. 15 milhões de pessoas por ano, né? E desses 15 milhões, um terço, ou seja, 5 milhões de pessoas morrem. Então, além dessa alta taxa de mortalidade, tem um alto índice de morbidade. O que seria morbidade? O paciente perder a capacidade produtiva dele, e muito jovem ainda, né? No Brasil, o AVC é responsável por 40% das aposentadorias precoces, né? Então, o paciente perde aquele período de produtividade dele. Então, isso tem um impacto social enorme, né? Enorme. E, com certeza, no consultório, o cardiologista tem que ter esse papel de investigar cada vez mais doenças mentais, ter paciência para avaliar isso com o paciente, porque muitas vezes a gente negligencia isso no consultório. O paciente vai lá, a gente trata a pressão, trata o colesterol alto, trata o diabetes, mas não pergunta como é que está do ponto de vista emocional. E deixa passar, né? Em tese, às vezes, a gente não está conseguindo atingir uma boa taxa de qualidade de vida, porque não se preocupa, às vezes, com essa questão mental, né? E o estresse pode levar a inúmeras doenças, não só inúmeras doenças. Como eu disse, nem sempre é a causa direta, mas ele sempre vai estar associado. Então, óbvio que se a gente conseguir tratar a obesidade, tratar o tabagismo, tratar a hipertensão, tratar o colesterol alto, né? A gente vai estar reduzindo a mortalidade, mas também tratando o estresse, em tese, você também consegue reduzir a mortalidade. Né? Exatamente. Então, vamos falar exatamente do AVC. Quais os principais sintomas que a pessoa pode detectar ou não tem os sintomas? Tem alguns sintomas mais importantes, assim. O AVC é uma doença que a gente tem que ter uma ação rápida. Em tese, existe uma janela terapêutica que é do início dos sintomas até a chegada no hospital de, no máximo, 5 horas. É um período que o paciente pode estar exposto a uma forma de tratamento e ter uma resposta positiva. Então, a identificação dos sintomas, quanto mais precoce, melhor. Quais são os principais sintomas? O paciente pode ter um desvio de rima labial, a boca torta, né? Isso pode acontecer, porque você tem uma redução, uma paralisia súbita de um lado da face e só mantém a parte motora do outro lado. Então, você tem um desvio da rima para essa parte motora preservada. A outra parte que você parou fica paradinha, então a boca fica torta, né? Esse é um sinal. Tontura muito forte, dor de cabeça muito forte, né? Parestesia ou formigamento em um dos braços, não aquele formigamento simples que acontece à noite, mas um formigamento súbito, de muita intensidade, uma redução da força muscular, alteração visual, perda súbita da visão, isso tudo pode ser sintoma de AVC. O ideal é que o paciente procure um atendimento o quanto antes. Muitos hospitais, inclusive na cidade, tem centro de tratamento específico para AVC. Então lá no pronto-socorro tem uma equipe treinada, um neurologista de plantão, para identificar esse caso, avaliar se ele está ainda na janela terapêutica, se sim, né, se for confirmado o AVC, esse paciente é encaminhado para um leito de UTI, e lá se for AVC isquêmico, que a gente tem também discutir sobre essas diferenças dos AVCs, né, mas se for um AVC isquêmico, que é aquele AVC que interrompe o fluxo de sangue nos vasos cerebrais, ele pode passar por um processo de trombólise e salvar a vida do paciente, e recupera totalmente o déficit, por exemplo, isso pode acontecer, se esse atendimento for feito nesse período hábil, de no máximo 5 horas. Mas existe outro caso também, né? Outro tipo. Sim, então são 2 tipos de AVC que a gente tem, né? O mecanismo é um pouco diferente. É o AVC hemorrágico,
que é aquele AVC que tem um sangramento do vaso, então o vaso se rompe e sangra. Esse AVC hemorrágico é muito mais grave, embora por sorte eles tenham uma prevalência menor, é 20% só dos pacientes que têm AVC, que vai ser um AVC hemorrágico, 80% é o isquêmico. O AVC isquêmico é aquele que é ocorrido pela obstrução do vaso. Então, por algum motivo, o paciente tinha uma plaquinha na carótida de gordura ou em algum outro lugar tem alguma lesão na artéria cerebral e essa placa é deslocada, ela interrompe o fluxo de sangue e gera o AVC isquêmico. Esse AVC isquêmico é o que dá para a gente tratar com a trombólise no pronto-socorro. O AVC hemorrágico, infelizmente, o tratamento é muito mais difícil, é cirúrgico, né? Tem que esperar conter o sangramento e às vezes ele pode ser fatal, né? Então, o nível na verdade, a taxa de mortalidade no AVC hemorrágico é muito maior do que no AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico é aquele famoso derrame, né? O derrame cerebral, né, que a gente fala. Derrame porque há derramamento de sangue sobre as células neurológicas, né? Por isso que tem esse nome de derrame, né? E quais os principais cuidados para não ter esse AVC? O que a gente tem que pensar sempre primeiro assim, quais são os fatores de risco por trás do AVC? Então a gente tem que tentar reduzir o máximo possível os fatores de risco, né? São os 5 principais fatores: hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade e tabagismo. Se a gente consegue reduzir esses fatores de risco, a gente atua diretamente na redução da ocorrência de AVC. Então tem que haver sempre uma avaliação preventiva do paciente, tem que procurar o médico com certa frequência, né? Se houver um paciente com algum desses fatores de risco, ele tem que estar fazendo um acompanhamento médico a longo prazo, né? Além disso, nos pacientes mais jovens, como a reportagem mostrou, o paciente mais jovem, que não tem às vezes nenhum desses fatores de risco, mas tem um transtorno mental um pouco mais exacerbado, uma ansiedade mais exacerbada, uma depressão mais exacerbada, ele também tem que passar por uma avaliação cardiológica, né? E não tem idade, né? Não tem idade. É mais comum nos pacientes acima de 50 anos, mas pode ocorrer em pacientes mais jovens também. Não tem uma regra absoluta, assim, né? E quem já passou por um AVC, o risco é maior de ter outro AVC? É maior de ter outro AVC, porque esse paciente, em tese, o paciente que já teve um AVC, ele, primeiro que pode ficar sensibilizado, né, à circulação cerebral, e outra que ele tem, com certeza, fatores de risco, né? Esse paciente que teve um AVC, ele pode ter outro. Óbvio que a gente vai seguir esse paciente de uma forma muito próxima, tentar dar o suporte maior possível para reduzir esse risco, né? Então, às vezes, se o paciente teve um AVC isquêmico, por exemplo, a gente consegue ver que o mecanismo foi tromboembólico, né? Formou um trombo dentro do coração e esse trombo se desprendeu e entupiu a circulação cerebral. Então, a gente vai tentar tratar essa causa específica, né? Então, tem como a gente reduzir esses riscos. Mas, infelizmente, o paciente que teve AVC tem que ficar atento sempre, porque, com certeza, é um paciente que tem risco de ter um novo processo de AVC. Esses cuidados check-up, o que você fala, né? O check-up, os cuidados com a saúde, com sono. Exatamente, com sono, excelente, né? Esse detalhe. A gente negligencia muito isso no consultório também, né? Avaliar o paciente, qual que é a real qualidade de sono que o paciente tem, né? Então, se o paciente tiver uma redução muito importante da qualidade do sono, isso vai impactar diretamente outros aspectos cardiovasculares, né? O paciente que está mais ansioso, né, que dorme mal, ele tem chance de ter mais pressão alta, mais colesterol alto, controla mais dificilmente o peso, controla mais dificilmente a diabetes, isso tudo vai gerando cada vez mais riscos cardiovasculares, né? E a gente tem visto isso acontecer cada vez mais precocemente. Antes o AVC era uma doença de pacientes idosos, hoje em dia cada vez mais precocemente a gente consegue ver isso em pacientes mais jovens, né? Estão expostos, né, a mais fatores de risco, né? Isso mesmo. Riscos são enormes, então para a gente finalizar a entrevista de hoje, deixa aquela dica especial para quem está assistindo, que às vezes pode ter alguém em casa que pode passar por esse problema, para ficar atento também nesses principais sinais, né? Sim. Acho que o principal ponto que a gente tem que pensar é sempre na prevenção, né? Então prevenção é coisa muito séria, né? A forma mais inteligente de investir na saúde é através da prevenção. Então procurar, se você tem mais de 30, 35 anos, procurar um cardiologista, fazer uma avaliação clínica cardiológica mais completa, né? Isso vai evitar, né, riscos desnecessários, né? E se por acaso apresentar algum desses sintomas cardiológicos, o ideal é correr para um pronto-socorro, né? O mais rápido possível. Exatamente. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima aqui no Informativo. Até a próxima, com prazer. Obrigado.